Então, nós já falamos de todos os benefícios previdenciários e vamos tratar agora da questão financeira, que é muito séria e gera um prejuízo demasiado para o servidor público, né? E é importante só fazer uma pequena introdução sobre esse tema, para que os senhores entendam, da situação previdenciária do Estado e da situação do próprio serviço público em si nessa parte previdenciária. O sistema previdenciário do servidor público, quando foi criado, ele não era contraprestacional, ou seja, não havia uma contrapartida financeira previdenciária do servidor obrigatório. Os senhores vão se lembrar que sequer era tratado como tempo de contribuição. O nome correto era tempo de serviço, porque a ideia era que as pessoas trabalhassem, mesmo que não houvesse a contribuição, contasse esse tempo de serviço para fins de aposentadoria, porque a pessoa uma hora precisa parar de trabalhar. Ela doou o seu tempo ao serviço público e à coletividade e ela deve ser sim garantida uma condignidade quando da sua inatividade. A ideia era essa do sistema de previdência de servidor público do país. Isso foi alterado em 1998 obrigatoriamente, com a emenda 20 determinou todos os entes federativos que tratassem, ao invés de tempo de serviço, a partir de então como tempo de contribuição, e as pessoas passaram a contribuir para a Previdência. Aqui no Estado, em 95, como aposentadoria, tendo anteriormente algumas contribuições vertidas para pensões e pecúlio, ok? Então, tem todo esse viés. E o que acontece? As pessoas não havia um fundo vertido para pagamento previdenciário nesse período. Era pago com o Tesouro. Então, quando houve a alteração de 1998, que passou a exigir a contribuição previdenciária, nós tínhamos um histórico no serviço público sem contribuição, ou com um pequeno período de contribuição vertida. E, portanto, inviável criar um fundo previdenciário naquele momento que jogasse todo mundo no mesmo escopo. O que aconteceu? Não foi feito nada, o Serviço Público do Estado não criou um fundo previdenciário autossustentável na época e deixou a coisa seguindo até o final do mandato do Itamar e início do Aécio Neves, que eles criaram uma segregação de massa, criando um fundo previdenciário, tentando solucionar isso e jogando os novos servidores nesse fundo e o resto o Tesouro aportava. A ideia era essa. E começou a dar certo. Esse fundo previdenciário juntou um dinheiro, mas chegou a um ponto de ter um dinheiro, alguns bilhões, e a ideia do governo à época foi distinguir esse fundo para a utilização desses valores para pagamentos de pessoal e outros custos à época, inviabilizando a autossustentabilidade do fundo previdenciário. Nesse sentido, o grande problema financeiro da Previdência do Estado não pode ser colocado ou determinado que a culpa é do servidor público. Com esse histórico, a gente percebe muito claramente que, primeiro, inicialmente não havia culpados, nem o Estado, nem os servidores, porque a contribuição era inexistente pelo próprio instrumento em si. Mas, num segundo momento, quando houve uma proposta de solução, essa solução foi extinta. E agora, eles visam questionar ou aumentar os custos previdenciários dos servidores públicos ao argumento de ter um problema de custo financeiro e colocando a culpa no servidor público. A discussão a gente tem que partir desse histórico para entender o porquê do nosso questionamento tão grave relativo a esse tema.